Olha pra quem? Pra quem você se sente mais confortável. Então, a Band é um dos veículos de comunicação mais renomados do país. Na visão de vocês, o que levou o público a dar tanto relevância à empresa, né? Bom, a Band tem uma história de... O grupo tem uma história de 80 anos, né? A Band começou... A origem da Band é a Rádio Bandeirantes, lá em 1948, quando o Sr. João Sati comprou a emissora aqui em São Paulo. Depois, na sequência, em 67, veio a televisão. Então, assim, são 80 anos de história e 80 anos de relacionamento com o público, né? Prestando serviço para o público, informando, entretendo. A Band esteve presente em momentos muito importantes do Brasil. Eu acho que isso acaba criando um vínculo e a empresa, com isso, entrou na memória, no coração, né, do povo brasileiro. São vários exemplos que depois eu posso citar, mas eu acho que basicamente é isso, é a atuação, principalmente de prestação de serviço e de defesa da democracia, defesa de alguns valores importantes para o Brasil, que a Band procura deixar claro a cada dia em tudo que ela faz. Sim. A Band ela teve a história do rádio da Band muito forte. Como é que foi essa transição de um público que era apenas rádio para um público que nasceu na era televisiva? Teve alguma resistência ou foi completamente... Olha, eu acho que é legal a gente voltar um pouquinho, imaginar um pouquinho a época, que aí a gente entende até melhor esse momento. A Band nasceu em 67. A televisão naquela época só tinha 17 anos, né? A televisão aqui no Brasil surgiu em 1950, então ou seja, era um bebê, né? Tinha acabado de nascer. O ambiente era de muita curiosidade do público brasileiro, ainda pela televisão. Tudo bem que quando a Band nasceu já existia Excelsior, já existia Record, mas inclusive recentemente eu estava lendo algumas matérias do dia da estreia da Band, dia 13 de maio, um sábado, e aí vários anúncios, inclusive de fabricantes de televisores dizendo: seja bem-vinda Band, uma televisão nova no Brasil e tal. Então, na verdade, a Band foi recebida com muita expectativa, até em função da grande credibilidade que ela já tinha no rádio, conquistada no rádio. Então, assim, não houve resistência nenhuma, ao contrário, existiu uma grande expectativa e uma grande curiosidade em relação ao que seria a televisão Bandeirantes, né? O seu João Saad, que é o fundador do grupo, né? O seu João, ele depois que ele comprou a rádio e começou a atuar na rádio, ele adquiriu a concessão e aí começou a investir muito, se esforçou muito, na verdade, para ter a televisão. Este prédio que a gente está aqui hoje, ele foi construído, ele foi um prédio pioneiro na época, o primeiro prédio brasileiro construído para ter uma televisão. Os outros prédios das outras emissoras eram adaptações e tal. No caso deste prédio aqui, o Sr. João construiu e falou: bom, vou ter uma televisão, como tem que ser um prédio para uma televisão? E ele foi assim, ele viajou para fora do Brasil para ver como se fazia por aí e tal. E aí ele fez esse prédio, comprou equipamentos e tudo com muita dificuldade, mas enfim, pensando na televisão que ele queria. E que televisão ele queria? Ele queria uma televisão que fosse popular, que não fosse... A gente recupera as entrevistas que ele deu na época, né? Ele não queria uma televisão muito sofisticada, ele queria uma televisão para o povo, que se conectasse com o povo. E, bom, acho que a gente conseguiu. Perdão. Crise. Olha, por que foi a crise e como foi controlada? Eu acho que esse episódio que você citou, vamos começar a ficar aí o óculos. 1, 2, 3. Eu acho que esse episódio que você citou, do incêndio, é o episódio mais simbólico quando você fala em crise. Porque eu acho que não tem crise maior do que um prédio que tinha sido inaugurado em 1967, 2 anos depois, apenas 2 anos depois, ele é totalmente destruído. Quer dizer, vai um sonho, né? Você vê o sonho se derreter em chamas. Foi o momento mais difícil da Band.
Mas assim, naquele momento, e foi bem simbólico, eu não sei se vocês sabem a respeito disso. A Band estava sendo consumida pelas chamas e ao mesmo tempo transmitindo esse incêndio com um caminhão ao vivo que pôde ser ligado. Então foi dramático, né? E nesse mesmo dia do incêndio, o homem não estava chegando à Lua, mas estava sendo lançada a Apollo 11 para a espaçonave que iria pousar na Lua depois. E também foi difícil transmitir isso porque a gente estava no meio de um incêndio. Então, você imagina o drama de um dia como esse, tão importante em termos de noticiário, e ao mesmo tempo a Band transmitindo também a sua notícia trágica, que era o do incêndio, né? Mas sempre tem uma coisa boa em tudo, né? Depois desse incêndio, como a Band foi obrigada a se reconstruir, se reequipar, os equipamentos que a Band comprou para voltar para o ar, quer dizer, na verdade ela nunca deixou de estar no ar, mas equipamentos que ela comprou para se recompor e tal, já eram de uma nova geração. E isso fez com que a Band se equipasse muito mais e muito melhor, inclusive fez com que a emissora saísse na frente na corrida pela TV em cores no Brasil. Não que a Band tenha sido a primeira a exibir em cores, porque em 72 foi um pool de emissoras que fez isso, mas a Band foi a primeira a exibir toda a programação em cores naquela época. Então, coisas que acontecem e que fazem a gente se superar, né? Agora, é uma empresa privada que tem os seus desafios, inclusive financeiros, mas a gente consegue superar. Isso é normal de qualquer empresa, né? Ainda mais no Brasil de hoje, no mundo de hoje, nunca é muito simples você administrar as coisas, né? Mas o grupo cresceu, depois da televisão vieram outras rádios, a Band News FM, vieram outros canais, Band Esportes, Band News, Terra Viva, o Arte 1, que é um canal lindo, se vocês não conhecem, eu queria sugerir que vocês vissem. Enfim, a gente vai superando os obstáculos e se expandindo. O incêndio foi em que ano? 69. 69. Ditadura, né? Não foi proposital o incêndio? Existe a forte desconfiança. Então, porque eu associei mais com o ano da ditadura. Porque o incêndio teve os seus pontos de fogo, de início de fogo, em mais de um local. Então, normalmente um fogo não surge em 3 locais diferentes, né? E havia naquela época outras emissoras tiveram também incêndio. Então, nunca se provou nada, mas não se sabe. Em relação ao público, você acha que é mais fácil você cativar o público atual ou o público de antigamente? Mas aí é uma opinião, né? Eu acho que o público atual. Eu acho que hoje o nível de oferta de conteúdo que todos nós temos é gigantesco. Antigamente era rádio e televisão, ponto. E televisão aberta ainda, só, ponto. Hoje a gente tem TV por assinatura, tem o streaming, né? tem redes sociais, celular na mão. Eu acho que não dá para comparar uma coisa com a outra. Hoje o nível de atenção que nos exigem é gigantesco. Para você conseguir que um telespectador sintonize o seu programa e fique realmente assistindo, é um grande desafio, um enorme desafio. Os números, vocês devem ter algum trabalho de estatística, né? De quantas pessoas estão assistindo, quanto tempo elas ficaram. Esses números, eles condizem com o que você está falando da facilidade de você cativar o público atualmente? Claro. Esses números são analisados diariamente, né? São os números do Ibope, prioritariamente, que tem uma equipe aqui que analisa esses números minuto a minuto mesmo. A gente fala que a gente chama, cadê o minuto a minuto do Ibope? Porque assim, você vai ver nos relatórios, são minuto a minuto mesmo. A gente consegue acompanhar pelo celular, pelo computador, e depois tem os relatórios que a gente analisa. Se você entra com um break, o desafio de manter o público no seu canal é muito maior, porque imediatamente a pessoa dá uma zapeada para ver o que tem por aí, né? Então,
Certeza, os números mostram isso, com toda clareza, assim. Os nomes que fizeram a Band, que ela é hoje, então, por exemplo, a família Saad, eles ainda estão na Band? Ah, sim. A Band é uma emissora familiar, né? O seu João Patriarca, que faleceu em 99. Na sequência, quem assumiu foi o Johnny Saad, que ainda está na presidência, que é o filho mais velho dele. Na época ele era vice-presidente e assumiu como presidente e ele ainda continua na presidência. Então, o grupo Bandeirantes é da família Saad, sim. Além da família Saad, tem alguma outra família que seria conjunta ou é apenas a família Saad? Não, só a família Saad mesmo. A gente está continua vivendo uma bipolarização política muito grande. Nós temos dois candidatos que meio que formaram um rombo na população brasileira, cada um foi para o lado. Como é que a Band está se posicionando? Olha, como sempre, o jornalismo da Band ele é equilibrado. Mas antes disso, acho que é bom ressaltar, mais do que isso, né? A Band faz uma defesa feroz da democracia no Brasil. Isso desde sempre, e aí tem episódios que se vocês pegarem para pesquisar, vocês vão encontrar. Na época da abertura política no Brasil, a Band foi a primeira emissora a realizar o primeiro debate no Brasil, em 1989, entre candidatos à presidência da República. Né? Isso tem uma importância incrível. Claro que quando a gente olha agora, fala, mais um debate entre presidenciáveis. Não é tão simples assim, principalmente quando você vem de um período de ditadura. Aliás, antes de 89, a Band fez um debate entre candidatos a governo do estado em 1982. E com episódios também em 84, na época das diretas já, quando outras emissoras demoraram um pouco mais por medo, para entrar na cobertura, a Band entrou imediatamente e sem medo de nada, apoiando a abertura política no Brasil. Isso é algo que ninguém tira da Band, assim, é uma marca que vai ficar para sempre. Tanto que os debates atuais, sempre o primeiro debate é aqui na Band. É uma tradição que a gente quer manter, a gente gosta de manter essa tradição. E eu aqui cá entre nós, eu acho que as outras emissoras elas nem questionam, porque é algo que já virou, que ninguém pensa, acho, em tirar, porque é assim, virou algo. A Band, nessa época, ganhou prêmios APCA de cobertura jornalística, fez muitos programas de debate, Canal Livre, com entrevistas históricas de gente que estava exilada e que era um perigo colocar no ar, porque poderíamos receber algum tipo de algum tipo de repressão por parte do governo. A gente ouviu o Brizola exilado, Luiz Carlos Prestes, sem medo, né? Então, assim, voltando para a sua questão atual, assim, para a Band é muito tranquilo lidar com essas questões, porque não tem dúvida. A atuação se tem dois lados, ouvir os dois lados, de maneira isenta e dando espaço para todo mundo. Quais os planos futuros da emissora que terão mais impacto na sociedade? Olha, eu acho que a gente procura cada vez mais manter uma sintonia com a sociedade. E hoje essa sintonia é feita não só através dos canais normais que a gente sempre teve, mas dos canais digitais. Então, existe uma busca para desenvolver conteúdos específicos para os canais digitais. Agora, no debate, um bom exemplo que eu posso dar, no debate da presidência, no primeiro turno, a gente criou uma sala digital em parceria com o Google e com o YouTube, não sei se vocês viram, que era uma sala complementar ao lado do estúdio do debate, e essa sala mostrava, com os números do Google em tempo real, como o público reagia em relação ao debate naquele momento. Foi uma sala onde a gente recebeu muitos jornalistas, a gente recebeu aqui naquele dia 150 jornalistas, inclusive de fora do Brasil, e
pela primeira vez, esses números de busca, na verdade, a gente montou uns painéis com números que mostravam, tá falando, sei lá, o Alckmin estava falando. Na hora aparecia quais eram as buscas em relação ao Alckmin, em tempo real. Foi muito interessante. O debate também foi transmitido no YouTube e naquele momento a gente bateu o recorde de transmissão ao vivo no Brasil, no YouTube. Foram 390 mil visualizações. E o que pra gente é uma alegria, porque mostra que a gente está sintonizado com as novas tendências, né? Não tem como brigar com isso, ao contrário, você tem que dar a mão para a tecnologia e utilizar o que ela tem de melhor. Naquela parceria que a gente fez no primeiro turno, o que a gente tinha de melhor era o conteúdo que a gente produziu, ou seja, o debate. O Google e o YouTube entraram com a tecnologia e o resultado foi um produto inédito, que virou um case, inclusive, do Google e do YouTube. Foi muito interessante. Então, voltei. Bora. Como que é encarada a concorrência e quais exemplos você pode nos dar de formas de contorná-la? Bom, concorrência, primeiro, é muito bem-vindo, né? Porque faz a gente se mexer, isso em qualquer área de atuação. Mas eu acho que é uma coisa muito, muito natural, né? Mas eu tenho uma estratégia jornalística para te falar. Eu acho que hoje em dia, notícia é commodity. Todo mundo tem, o tempo inteiro. Você tem no seu celular, eu tenho no meu, as televisões têm as agências de notícia produzindo notícia o tempo inteiro. Notícia é algo que não vejo grande dificuldade em produzir, mas eu acho que a gente consegue o diferente com opinião. Então a gente tem aqui grandes comentaristas que fazem o público vir até a Band para ouvi-los, né? Poderia citar o Ricardo Boechat, que é um cara que está na rádio de manhã e na televisão à noite, as pessoas, além de ver a notícia que já viram no site durante o dia, querem saber o que o Boechat tem a dizer a respeito daquele determinado assunto. O Zé Paulo, né, que eu queria citar aqui também, que já passou pela televisão e está na rádio, embora o assunto seja prioritariamente a TV, está há 45 anos no rádio dando opinião, e o Datena dá a opinião dele, né, sem esconder de ninguém, como a gente percebe. O Boechat também, o Reinaldo Azevedo, na Band News FM, tá à noite. Quer dizer, o Mitre fala sobre política, o Fernando Mitre, que é o diretor de jornalismo da TV. Então, eu acho que a melhor maneira que a gente tem de burlar ou vencer a concorrência no caso do jornalismo, além da boa notícia, da notícia bem dada, é a opinião. As pessoas precisam disso, elas esperam isso de você. E a Band também tem uma questão assim que ela não foge de questões polêmicas. Então, com uma certa frequência até você acompanha editoriais no Jornal da Band. Esta é a opinião da Bandeirantes. Eu não vejo muito isso em outras televisões. Aliás, não vejo mesmo, assim, acho que não existe. Muito raro, né? A Band não, ela se fica indignada com um determinado assunto, ela vai lá e dá a opinião dela. E eu percebo muito, até pelas redes sociais, porque as pessoas comentam, que as pessoas gostam disso. É importante, né? Ter ali um parecer. O jornalismo, de uma maneira geral, ele é isento, mas quando você dá opinião e você deixa claro que além da notícia, separado da notícia, você tem uma opinião sobre aquilo, eu acho que você só contribui para o debate. Agora, para finalizar, os âncoras, eles têm um histórico, de serem levados a figura de estrelas e heróis. O primeiro âncora do Brasil que se encaixa nessa figura foi o Boris Casoy, que era daqui da Band. Você acha que ainda tem essa figura, esse estereótipo do âncora aqui na Band? A gente tem, né? Eu acabei de citar o Boechat e o Datena, por exemplo. São dois âncoras muito importantes. Inclusive o Datena recentemente saiu uma pesquisa colocando ele entre as pessoas de maior credibilidade no Brasil. Dá uma pesquisadinha sobre isso, vocês vão encontrar. Eu não diria herói, né?
porque eles mostram o lado humano deles com muita naturalidade, né? O Datena, com aquele jeitão dele, né? Com aquela sinceridade absoluta dele, né? E o Boechat também, ele trava com o público dele uma relação de muita transparência, muita. Então, do ponto de vista de super-homem, eu não acho que eles tenham isso. Eu acho o contrário até, né? Como eles demonstram sensibilidade em relação a vários assuntos e dividem com o público deles essas emoções, é nesse momento que eles se aproximam mais das pessoas. Quanto mais você fica humanizado, mais você tem as pessoas próximas de você. Eu acho que aquela figura do âncora inatingível, acho que não combina muito com a nossa época. É isso.